Agora. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Deus abençoe também os nossos irmãos que nos acompanham também, né? No Facebook. Estamos ao vivo, graças a Deus. E que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Capítulo 11 do livro de Josué. E, ora, enquanto fugiram diante dele Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre estes do céu enormes pedras de granizo que mataram mais do que a espada dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Vamos colocar ao vivo. Josué clamou a Israel diante a Yahvé, diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos. Derrotaram-os. Ora, não está escrito no livro de Ishá dos justos: o sol se aquietou no meio do céu, e a lua não apressou-se no horizonte quase um dia inteiro. Venhamos. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Um dos Deus. eventos mais intrigantes e bonitos que nós vemos na Bíblia. Se nós passarmos, Fred, ao culto, nós passamos despercebido diante do texto bíblico. A Bíblia acaba nos dizer dois eventos. Josué, ele ora, e o sol, ele bate. A Bíblia diz que a lua não se deteve quase um dia. Só que eu quero contextuar essa história para que nós podemos entender por que Josué orou e Deus fez isso. Por que Deus fez essas maravilhas? É importante, irmãos, nós entendermos que a nação de Israel, ela fora escrava dentro do Egito durante um período de 400 anos. E Deus agora ele se revela ao seu povo. E Deus agora ele vai chamar um homem da tribo de Levi, que ele vem de uma descendência. É importante nós entendermos, Edmilson, que Deus, ele da descendência de Noé, Deus escolhe, da descendência de Adão, Deus escolhe Noé. Da descendência de Noé, Deus escolhe Sem. Da descendência de Sem, Deus escolhe Abraão. Da descendência de Abraão, Deus escolhe Isaac. Da descendência de Isaac, Deus escolhe Jacó. E eles agora vão ser cadastrados no Bolsa Bênção de Deus. Ô, glória! Minha vida, minha Bíblia, minha obediência. E esse povo, irmãos, eles estão debaixo de uma promessa. Jacó desce para o Egito com a sua família. E Deus frutifica esse povo de uma forma tão grande. Só que havia uma promessa sobre Abraão, conhecido como Abraão Avino. Abraão, o nosso pai. Só que Deus é aquele que, quando ele fala, Deus ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria? Porventura faltava da gaçu de Keviasek e não garantiria Rai, Show, Plasta, Keviasek, aquele que elevou a sua palavra acima nos céus. O salmista, ele vai dizer que Deus elevou a sua palavra acima do seu próprio nome. O profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 40, no versículo de número 8, que seca-se as ervas e caem as suas folhas, mas a palavra do nosso Deus permanece no céu para sempre. Vamos. Aí nós vamos entender que Deus vai chamar esse homem poderoso em obra.
Quão grande foi Moshe Rabbeinu, ou Moisés, o nosso mestre, assim como ele é chamado pelos Yehud, pelos judeus. Moisés vai cumprir o seu ministério. E as pessoas, quando nós falamos de Yeshua Benu, que é Josué, filho de Nun, nós somos tentados a acreditar que o ministério de Josué, ele começa depois da morte de Moisés. Só que se nós lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus, ele avisa Moisés que ele contemplaria a terra prometida, porém ele não adentraria dentro dela. Só que Moisés é pastor, e o pastor, ele tem preocupação com as ovelhas. O pastor, ele tem preocupação, que ele não importa se é ele vai fazer, ele quer saber se as ovelhas vão ser cuidadas. Ele pouco quer saber se é ele que vai pregar. Ele quer saber que a igreja vai ter alimento. Não importa para Moisés se é ele que vai pregar. Não importa para Moisés se é ele que vai louvar. Não importa para Moisés se é ele que vai ter a carteirinha de pastor presidente. Ele não está preocupado com o título, ele está preocupado com o rebanho. Parece que eu vejo Jesus falando: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia vai dizer que Deus orienta Moisés que Josué seria o grande sucessor. Morre Moisés. Josué evidentemente está triste. Não somente Josué, mas toda a nação de Israel. Assim como Jó, Deus deu testemunho de Jó, Deus também ele dá testemunho de Moshe Rabbeinu. Ora, o seu irmão Arão, Harã, Miriam, eles não concordam em Moisés ter uma mulher que não era da nação de Israel. Moisés ele tem uma mulher coxita, uma mulher da Etiópia, e isso soa mal para Arão. Miriam também não agradou desse negócio. Arão chama Miriam no particular e vai fazer uma reunião secreta contra o servo de Deus. Só que os céus está contemplando. Aquele que nos guarda não dorme, e nem tosqueneja. A Bíblia diz: o que é dito dentro do quarto é ouvido sobre os telhados. E lá está o ouvido de Jeová contemplando aquela conspiração. Parecia um dia comum, e Deus ele pega a sua carruagem agora, e ele resolve descer lá na tenda do encontro. Moisés, Arão e Miriam para fora por gentileza. E Deus vai chamar eles agora no tratado. Deus vai chamar eles agora no particular e vai dizer para Arão e para Miriam: olha, aos meus outros profetas eu me dei a conhecer através de sonhos, eu me dei a conhecer para eles também através de visões, mas não é assim com meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face. E como que você está vendo um homem que tem intimidade com Deus, um homem que ora e Deus responde, e vocês não devem se levantar contra a vida do meu servo? Diz a Bíblia Sagrada que quando Arão olha para Miriam, Miriam está toda leprosa. Ela agora vai ter que sair de dentro do arraial. O que é a intimidade do homem que tem vida no altar? O que é uma mulher que tem vida no altar? O que é um homem que anda em retidão? O que é uma mulher que anda em sinceridade diante de Deus? Olha esse grande homem, irmãos. E Josué agora ele está abatido. De repente ele escuta uma voz, e a voz diz para ele: Josué,
Não temas que eu sou contigo. Esforça-te e tens de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, Josué. Eu vou te engrandecer diante da nação de Israel, porque eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Ei, permita-me pregar essa noite. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se não está dando, ei, fica tranquilo. Deus é contigo na peleja. Aleluia! Glória a Deus! E se Deus é contigo, você é a maioria. Aleluia, Deus! Ah, sério, Pai. Só que, irmãos, é tão lindo que Ele agora vai entregar as heranças. Só que o homem de Deus, ele também erra. O homem de Deus também falha. Josué agora ele erra, irmãos. Nós sabemos a história. Rodeia-se Jericó, dá 7 voltas, o sacerdote toca trombeta, dá grito, muralha cai. E a próxima cidade, a cidade de Ai. Ah, não precisa ir o grande exército não. Vamos mandar somente uma pequena quantia. Que se o exército grande não nos resistiu, diria Ai que era pequeno, mas tinha um anátema no meio de Israel. Aleluia! Israel vai para a peleja. E aquele grupo que era mais fraco vence Israel. Aí Josué fica sem entender. Josué vai orar. Deus, o que está acontecendo? Oh, glória! Aleluia! Josué, há um anátema no meio de você. É descoberto o anátema. Josué vai uma vez mais para a peleja, porque não tem moralidade no meio do arraial. Para vencer a guerra não pode ter anátema, não pode ter capa babilônica, não pode ter cunha de ouro, não pode ter despojo maldito no meio do povo de Deus. Tira-se a iniquidade, tira a imundícia. Israel vai marchando, e na frente de Israel vai o Deus Todo-Poderoso. Só que dessa vez agora é diferente. Aí acha que vai vencer na peleja, aí agora está empolgado. Nós vamos fazer com ele como nós fizemos antes. Diz a Bíblia Sagrada que Josué agora ele corre com os soldados, e eles acham que Israel está correndo de medo. Só que do outro lado havia uma tropa israelita, e quando ele sai atrás do povo de Deus, do povo de Israel, eles deixam o pastor Edmilson a porta da cidade aberta. Israel entra para dentro da cidade e põe fogo, porque é assim: aonde tem o povo de Deus tem fogo, e se tem fogo da glória, pelo amor de Deus. Glória! Ele vence, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ele vence. E eu começo a pregar agora eu inicio a minha mensagem. Os reis ao redor, fica todo mundo sabendo que existe um povo e que existe um Deus diferente dos deuses dele. Glória, glória, glória. Um Deus forte na guerra, Aleluia. um Deus poderoso na batalha, Glória. um Deus que não perde peleja, Aleluia, Deus. um Deus que não perde batalha, um Deus que desceu no Egito e lançou por terra a principal divindade do sol, um Deus chamado Ra. Deus, ele desce no Egito, ele lança por terra uma divindade chamada Tote. Deus desce no Egito, ele lança por terra uma divindade chamada Horus. Deus desce no Egito e lança por terra uma divindade chamada Anubis. Deus desce dentro do Egito e lança por terra uma divindade chamada Osíris. Deus desce no Egito e mostra que somente Ele é Deus, e mostra que não há Deus maior do que Ele, porque não existe um Deus melhor. É como diz o louvor: não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, não existe um Deus tão grande como o nosso Deus. Espalha-se a fama de Jesus. Israel agora está famoso. Eita glória. Israel agora está grande. Aleluia!
Irmãos, eu fico maravilhado com os gibeonitas. Os gibeonitas ficam sabendo. E a ordem era para Israel marchar, matar, exterminar. Só que a sabedoria dos gibeonitas, eles anulam o decreto de morte. Porque o homem, quando ele age com sabedoria, e o Deus que era para ser inimigo deles, Eita, Deus é desse. vai se tornar amigos. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, Oh, glória. diz a Bíblia Sagrada que eles têm. Olha o ato de coragem desses homens. Glória. Israel está fortemente armado, tanto materialmente como espiritualmente. Eita, glória. Aleluia. Rapaz, Israel era tão bem protegido que Eliseu está com Geazi em cima do monte. Geazi está todo, ai meu pai, Eita, Deus maravilhoso. vamos morrer, vamos perecer. É, Deus é desse jeito. Eliseu olha, vê o exército da Síria. E ele vira para Geazi e fala bem assim: você não está vendo que maior é o que está conosco, e o que está com ele. Josué, Geazi está aflito, Geazi está com medo, Geazi acha que vai morrer. Mas quem tem vida com Deus, rapaz, é diferente. Ele tem paz, ele está tranquilo, e ele fala na maior simplicidade. Deus abre os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abre os olhos de Geazi. E quando Geazi olha, ele fala: meu pai, eu vejo carros de fogo, cavalos de fogo em volta de nós. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus Eu sinto a presença do Espírito Glória a Deus. Santo. E agora vai aquele povo gibeonita. Glória, glória. Sabe o que os gibeonitas fazem? Eles armam uma estratégia. Deus ama o homem que tem estratégia, que é inteligente. Verdade. Aleluia. Pegaram suas roupas bonitas Meu Deus, é desse e colocaram as roupas tipo rasgadas, roupa velha. Tiraram todo o seu orgulho e se tornaram simples. E foram humildes. Aleluia. Pegaram o pão velho e levaram o pão. Pegaram a panela velha, panela rachada, e vai eles. Na hora que veio o exército de Israel, alto lá, quem é vocês, espada? Meu Deus, é forte. Os teus servos. Era como se eles estivessem pondo o pescoço da guilhotina, pastor. Aleluia. Cristiano. Os teus servos ouviram falar da fama do teu Deus e tudo que ele tem feito por este povo. Glória a Deus, aleluia. Rabai, show, plastem, kyo, chai, glu, É fiel, Deus. E eles agora, falei, nós tememos Glória, a grandeza desse Deus e queremos servir ele também. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Só que eles não estavam falando a verdade É verdade. em questão a sua origem. E eles é questionado, eles é interrogado. Ô, vem cá, deixa eu ver esse pão severente. Como é que vocês comem um negócio desse? E joga o pão lá, porque verdadeiramente o pão era velho. Mas era sabedoria, mas era estratégia. Tem hora que nós temos que descer. Tem hora que você tem que fazer igual Davi, rapaz. Você tem que ir para a caverna, bater no osso, espumar. Tem que pagar de doido. Mas é estratégia. Mas quando você sair, você vai sair vitorioso. Agora esse negócio está só de salto alto, só por cima não dá certo. Tem que descer, tem que ter humildade, tem que ter estratégia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles não consultaram a Deus, porque eles olharam a roupa, olharam a aparência. É inofensivo. Nós temos dominado tudo com a bola toda. Só que o poder deles estava no interior, irmãos. Irmãos, eu olho para a história do Gibeonita, eu fico maravilhado.
Só que mentira tem perna curta. Aleluia. Descobre-se que eles não é de uma cidade longínqua, mas da cidade vizinha. Aí Josué pega e fala para eles bem assim: rapaz, como vocês mentiram para nós? Forte. Aleluia. Right, show. E os gibeonitas. Josué, deixa eu te falar um negócio aqui, rapaz. Não é porque nós somos mentirosos. Não é porque nós não temos caráter. É porque nós sabíamos que vocês iam nos matar. E nós tememos muito. Irmão, quando a pessoa tem caráter, é caráter. Você sabe o que eles fazem, pastor Cristiano? Eles dão o pescoço para Josué. Está aqui os teus servos, Josué. Vocês estão com a espada na mão. Faz o que quiser de nós. Mas que todavia a nossa vida seja preciosa diante dos teus olhos. Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter princípio. Eles juraram por Deus que não faria nada. E a congregação agora está alvoroçada, irmão. Por que esse irmão está no nosso meio? Por que tem estrangeiro no nosso meio? E normalmente é assim a igreja. Por que ele? Por que o ex-drogado? Por que a ex-prostituta? Por que esse irmão que não valia nada? Por que o irmão que caiu? Por que o irmão que errou? Agora está no nosso meio. Aquela série de julgamento. Mas primeiramente, ainda que a liderança de Israel tenha errado, ela tem palavra. Ela vai falar desse: nós erramos, mas fizemos um voto com o nosso Deus. E a nossa palavra, ela tem valor. O nosso juramento tem valor. Verdade. Irmãos, que coisa linda. Eles poderiam fazer o que quiserem. Tem gente que deixa o negócio correr frouxo, faz a obra bagunçada para ter apoio do povo, assim como fez Saul. Eles falaram: vocês podem se rebelar, mas nós vamos continuar fiéis na palavra que nós liberamos. Aleluia. Josué agora vai lançar uma maldição sobre os gibeonitas. Fala: malditos sois. E agora vocês vão pegar água e servir toda a congregação de Israel. Vocês agora vão ser rachadores de lenha. Irmão, isso é muito lindo, irmão. E os gibeonitas agora, eles se tornam obedientes à palavra de Josué. Só que eles agora vão começar a levar água para o templo. Eles vão começar a rachar lenha agora, pastor Jesus. É para acender o fogo contra o altar. Right, show. Deixa eu me pregar nessa noite. Não era israelita, mas estava servindo. Não tinha carteirinha, mas estava servindo. Não era bem-vindo, mas estava servindo. O fogo estava aceso, mas era aqueles rejeitados que estavam trazendo a lenha. Se o altar estava limpo, eram os rejeitados que estavam trazendo água. Não tinha nome, não vestia como israelita, mas o fogo estava aceso, era por causa. Ei, você não precisa, rapaz, de nada para servir. Basta ter um bom coração e ter o coração na obra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E Deus, irmãos, agradou tanto desse povo que os outros reis agora vão se levantar contra Gibeão. 5 reis. O rei de Jerusalém, que na época era só Salém, o Jebus, o rei de Ecrom, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, se levanta agora contra eles. O que eles fazem, irmão? Ele vai lá, corre e fala: Josué, nos socorre. E Josué vai socorrer aquele povo. A Bíblia diz que Deus, ele agradou tanto dos gibeonitas, porque agora não é somente Josué que vai lutar pelos gibeonitas. O próprio Deus Glória a Deus, aleluia. vai lutar por eles. Trava-se a peleja.
trava-se a batalha. Diz a Bíblia Sagrada que Deus está nos céus jogando pedras, saraivas de fogo. Deus agora está jogando pedras, irmãos, é Bíblia. A Bíblia diz que os que Deus matou foram mais que a espada dos israelitas consumiram. E a peleja tinha se agravado. Ia chegar a noite. Israel não ia ser vitorioso. E Josué agora, irmão, Josué agora ele ora. Você já pensou no meio da batalha, no meio da peleja, pastor Cristiano? Josué vai conversar com o sol. Sol, para-te. Lua, detente, Gime. Ô Josué, você tá ficando maluco, rapaz? Você em vez de ir pra luta e vem pra espada, de repente. E não é que o sol escutou? Glória a Deus, aleluia. E o sol não para. E não é que a lua também foi obediente? Isso não é coisa de doido, rapaz. Glória a Deus, aleluia. Aí você pega e vai ver Jesus. É Josué falando com o sol. É Josué falando com a lua. É o sol obedecendo. É a lua obedecendo. Pronto. Eu não estou entendendo mais nada. Aí chega Jesus. Isso é fiel, Deus. Começa a conversar com a árvore. Bonita, cheia de flores, cheia de aparência. Mas Jesus olhou e não tinha fruto algum. Aí Jesus vai falar assim para ele: figueira, eu te amaldiçoo e a figueira seca na mesma hora. Tem gente que fala assim: ei, Jesus, tá ficando doido, tá falando com figueira, vocês vão ficar mais doidos ainda. Vocês vão falar para aquela montanha: precipita-te aí e lança-te no mar. E se tiver fé, ela vai fazer conforme vocês pediram. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que coisa linda, irmãos. Essa história, pastor Cristiano, dos gibeonitas, ela mexe comigo. O que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que age com inteligência. Era para ele ser morto. Só que no lugar de morto ele está acendendo fogo no altar. Ô, glória. Era para ele ser morto, destruído. Só que no lugar de morto, eles estão carregando água. Água representa a vida. Água representa a limpeza. Água representa a purificação. Ei! Glória a Deus. Ai, te praste, quebra, subquebra, ai. E muito mais, rapaz. Uma certa mulher estava na beira de um poço. E Jesus chega e pede para ela um copo d'água. Essa mulher agora reluta, fala: ei, mocinho, ei, judeuzinho, não sabes tu que os israelitas judeus, eles não falam com o samaritano? E Jesus, ele fala para aquela mulher: ei, mulher, se você soubesse quem fala contigo, era você que me pediria água, e eu te daria a água, e fará nascer no seu ventre um rio que joga para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. É necessário, irmãos, nós temos estratégia. É verdade. É necessário ter valentia. Deus, é verdade. Israel não era amigo, era inimigo deles. Eita Deus que fala. E eles vão na maior humildade. Vai na maior humildade. Eita glória. Eles foram sem espada. Eita. Eles foram sem cavalo. Eita. Eles foram sem carro de guerra. Eles foram sem lança. Eles foram na humildade. Eles foram na sabedoria. E venceram a guerra. Glória a Deus. Aleluia. De malditos amigos de Deus. Aleluia. E por causa dos gibeonitas, na pessoa de Josué, Deus parou até o sol. Você acha que vai fazer mais por você, rapaz? Aleluia. Você acha que ele não vai fazer mais por você, moça? Glória a Deus, aleluia. Sabedoria. Se tem uma coisa que nós devemos pedir, é sabedoria. Lá em Tiago está escrito: se não tem sabedoria, peça, porque Deus dá abundantemente àqueles que o pedem.
Irmãos, isso é muito forte. Esse Deus é fiel. É um prelúdio da graça de Deus. Ele saindo do povo da aliança e alcançando quem estava lá fora. É o poder de Deus saindo das quatro paredes da igreja e invadindo a boca e convertendo. É o poder de Deus saindo das quatro paredes da igreja, entrando dentro do presídio. E aquele homem que matava não mata mais. E aquele que roubava não rouba mais. E aquele que era um bandido, aquele que era perigoso, era o lobão, era o bichão. Hoje é ovelhinha de Jesus. Autoridade. Pergunta para o pastor como era a vida dele. Pergunta para a missionária quem era ela antes da graça. Porque a graça de Deus não está limitada só dentro da igreja. Verdade. Que olhava para o Gibeonide. Já pensou aquele crente orgulhoso, nosso escravo, empregadinho, vai carregar água, vai carregar lenha, mas estava servindo no altar. Não tinha vestes sacerdotais, mas estava servindo no altar. Rabadagassubi Keresei, não era levita, mas estava servindo no altar. Vocês acham, rapaz, que quando os gibeonitas eles viram o fogo do altar queimando, que representava a presença de Deus, a alma deles queimava também? Irmãos, eu estou todo arrepiado. O Espírito de Deus está na casa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque nesta noite, esse Espírito de sabedoria, ele vem apoderar-se de nós. E nós vamos vencer a guerra. Glória a Deus. Não com espada, nem com lança, mas no nome do Deus de Jacó. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus.